Olá, turma. Bem, pessoal, como você já deve ter observado, o assunto de história já foi todo dado e a partir de hoje a gente começa a fazer uma revisão desses assuntos através da correção das atividades. Peço que assistam a aula porque eu vou fazer um pedido aqui a vocês, possa ser que seja uma atividade, possa ser que seja um trabalho, né? Então, vai ser a forma no qual vocês vão comprovar que assistiram a aula. Bem, eu quero chamar a atenção aí para os alunos que não estão participando das aulas, né? Estão achando que não vão ser reprovados, porque o governo falou que não iria reprovar ninguém. Entretanto, tem que ter no mínimo 70% das aulas assistidas. Tem alunos aí que não estão assistindo às aulas e provavelmente vai perder de ano. Eu fico triste, né? Porque um ano já tão complicado e ainda estão fazendo esforços para complicar ainda mais. Então, para vocês que estão assistindo às aulas, mantenham, né, essa assiduidade nas aulas. E como eu falei, eu vou pedir a vocês que me mandem uma atividade, um trabalho, alguma coisa, para vocês provarem que vocês estão assistindo às aulas. Então, para me dar a presença aqui a vocês. Então, para aqueles que estão perdendo a aula, infelizmente, eu só lamento, né? Mais uma coisa, eu não sei se vocês perceberam que eu não fiz teste, né? Não fiz atividades avaliativas, eu só estou me baseando na presença das aulas. Nós não vamos fazer prova, eu mesmo diretamente com vocês, não vou fazer prova, vocês vão fazer um simulado valendo nota aí, claro, para a unidade, né? Como eu falei, eu não tenho certeza se eu passei algum trabalho para vocês, mas se eu não passei, eu ainda vou passar, que vai ser a nossa atividade avaliativa dessa unidade. Então vamos lá. Para começar a revisão, eu quero que vocês deem uma pausa aí no vídeo, abram um módulo aí na página 7 e vamos ver essa primeira questão. Então, essa questão diz o seguinte: depois do contato com os romanos, as comunidades germânicas sofreram sensíveis transformações. Releia os itens relativos a esse assunto nesse módulo e identifique-as. Então, essa resposta aí vocês podem observar aí na página 3, parágrafo 2 e 3, ele fala o antes, como era o antes, né? E depois como ficou os povos, a sociedade medieval, através do contato entre romanos e germânicos. Então, de acordo com o módulo, você pode concluir aí, né? Pode falar do antes do contato com os romanos. Os povos germânicos eram seminômades e viviam de pastoreio e da agricultura. A terra era comunitária e os rebanhos pertenciam aos principais guerreiros. Eles só possuíam um chefe em época de guerra. Esse era o chamado sistema comunitário primitivo, uma espécie de comunismo primitivo, né? Mas o contato com os romanos acelerou várias mudanças que já vinham ocorrendo. Começaram a surgir diferenças sociais entre os membros dos grupos, com os chefes apropriando as terras coletivas. Então vocês vão observar aí, acima de tudo, a transformação na sociedade, né? E aí vai se formar aquele modelo de sociedade com o clero acima de todos, né? Os nobres ali abaixo do clero, mais acima dos servos. Então surge aí a divisão de uma classe social entre clero, nobres e servos, ou seja, primeiro, segundo e terceiro estado. Na segunda questão, os povos germânicos que se estabeleceram no ocidente europeu nos séculos 5 e 6 deram origem a reinos com diferenças significativas quanto à organização política e ao papel que desempenharam na história posterior da Europa. Identifique essas diferenças. Então, nessa questão aí, vocês observam que ele pede, acima de tudo, as diferenças políticas. É bem importante, principalmente nesse momento, quando a gente fala de Idade Média, período feudal, que eles vão sempre destacar economia, política, religião, social, né? A outra questão a gente falou mais do social. Nessa questão a gente fala mais da política. Vamos analisar a resposta. Veja bem, olha. Na primeira fase da formação desses reinos, ainda no século V, o domínio da nobreza foi crescendo sobre a população de seus domínios territoriais. Então, vocês observam que desde o início lá da história da humanidade, aqueles que dominam a terra é aquele que tem o poder militar e ele que domina as questões políticas. Então, veja a conclusão, Léo.
Com isso surgiu uma nobreza armada, olha aí, militar, né, sustentada pelo escravismo e o colonato, ou seja, eles vão explorar o restante da classe social, nesse caso os servos, né, que foram formados através das formas de trabalho herdadas do Império Romano. Na segunda fase das invasões germânicas, com um povoamento mais concentrado e estável, formaram-se reinos mais sólidos e permanentes. Então, a princípio, né, foi apenas a formação, e depois, quando vier a segunda fase, já estão formados aqueles pequenos reinos ou pequenos feudos, né? Na terceira questão, pede o seguinte: explique como e por que a igreja se aliou aos reis francos. Bem, pessoal, a igreja naquela época já era uma religião oficial do Império Romano. A maioria da população já estava cristianizada pela Igreja Católica e precisava que aquela população romana se aliasse, né, ao império que se formava, que era o povo germânico, nesse caso, o Império dos Francos. Então, Carlos Magno vai buscar trazer a população para o lado dele, se aliando à igreja. Mas vamos ver a resposta do módulo. Antes de lermos a resposta da questão 3, eu vou pedir a vocês que já me enviaram a atividade que coloquem um okzinho aí no vídeo ou então me mandem pelo WhatsApp só para me registrar aqui na lista de chamada. Para aqueles que não me enviarem atividade, eu vou estar dando a oportunidade de me enviarem hoje. Lembrando, vai servir como presença na aula de hoje. Então vamos lá, veja bem. Essa aliança garantia proteção militar e apoio político para a igreja, mas também contribuía para legitimar, por meio da religião, o poder real. É o que mais ou menos eu acabei de dizer, né? Carlos Magno fez forte aliança com a igreja, garantindo o território do patrimônio de São Pedro. Esse soberano franco auxiliou o Papa Leão III na luta contra os lombardos e recebeu dele a sagração como imperador dos romanos. E aí vem um detalhe, né? A partir desse momento que vai ocorrendo essa aliança entre germanos e a igreja sempre recebia doações, doações de territórios, doações por forma de joias, né, de metais preciosos, e isso vai fazer com que a igreja também comece a ganhar muito poder. E a igreja não fica só cuidando da questão espiritual, ele passa também a passar a cuidar também da vida mundana das pessoas, se envolvendo em questões políticas e envolvendo em questão social. E aí é por isso que a igreja se torna, né, o ponto mais alto da sociedade, está acima de todos. Na quarta questão, ela pede o seguinte: explique como Carlos Magno manteve o poder relativamente concentrado, apesar do sistema administrativo do Império Carolíngio favorecer a sua descentralização. Então vocês observam aí na resposta que Carlos Magno vai criar uma estrutura burocrática, né? Ele vai dividir os seus poderes, permitindo que uma classe de nobres, né, possa orientá-lo, o auxiliá-lo, né, na governança do império. Então ele vai dividir aí os seus poderes com os condes, quer dizer, criando esses títulos de conde, de duque, de marqueses, né, e no qual havia aqueles que fiscalizavam toda essa estrutura, que nesse caso eram os missis dominicis. Então só assim Carlos Magno conseguiu manter, né, até o fim da vida dele, a estrutura do Império Carolíngio, né, que era o Império dos Francos. Quinta questão. Compare o escravo da antiguidade ao servo do modo de produção feudal. Identifique as principais diferenças quanto ao estatuto jurídico e ao regime de exploração da força de trabalho. Bem, vocês vão observar aí que na antiguidade, né, os escravos eram feitos de forma forçada, muitas vezes em batalhas, uns povos conquistavam os outros e tornavam eles escravos. Então eles acabavam se tornando propriedade, né, do Estado. Já no período feudal não, era um acordo feito entre aqueles necessitados e aqueles duques, condes, marqueses que vão se tornar os senhores feudais, eram donos da terra. Então ele, em troca de proteção, ele vai acabar trabalhando, né, e para sustentar essa classe de nobres. Sexta e última questão. Que relação podemos estabelecer entre a crise do Império Carolíngio e a feudalização da Europa? Então, os sucessores de Carlos Magno ele não conseguem ter o mesmo poder administrativo, né? Ele não consegue administrar o Império Franco,
Aos poucos, os condes, os marqueses e os duques passam a se desligar do império, governam suas regiões independentemente, e aí eles vão tornar aqueles senhores feudais, os senhores dos seus próprios territórios, né? E isso vai fazer com que cada território fique isolado e aí parta para o processo de feudalização de toda a Europa. Bem, pessoal, o assunto de hoje é esse, né? Eu espero que vocês assistam a aula. As informações para marcar presença hoje estão no meio do vídeo, né? Procurem aí no vídeo. Então, você vai ter que assistir o vídeo todo para saber. E qualquer dúvida aí, mandem para mim, viu? Bom dia a todos e até amanhã.